Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores que acompanham o NT Sul de hoje. A gente traz hoje esse assunto aí que tem preocupado muitas mulheres brasileiras, que é o caso do aparecimento de nódulos ao fazer a mamografia após ter feito a vacina contra a Covid-19. Comigo está o Dr. Leônidas Machado, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional aqui do Rio Grande do Sul. Doutor, uma boa tarde, seja muito bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite, para falar de um assunto tão importante, que está acontecendo nos dias de hoje, da vacinação, e outros assuntos importantes também relacionados com o câncer de mama, com a saúde mamária de um modo em geral das mulheres. A gente traz esse assunto porque esses nódulos que aparecem aí na mama das mulheres após ter feito a vacina contra a Covid podem confundir o resultado de uma mamografia, talvez até ser confundido com um câncer de mama, né, doutor? Então a Sociedade Brasileira faz um alerta para que um prazo seja adotado para fazer a mamografia após ter feito a vacina. Isso, exatamente. O que a gente recomenda é, as pacientes que estão em dia com seus exames e tiveram que fazer a vacina porque chegou na faixa etária delas, que façam a vacina e esperem de 4 a 6 semanas para fazer o seu exame de mamografia, de ecografia mamária, nas pacientes que estão em dia. Nas pacientes que estão com os exames atrasados, a nossa recomendação é que façam os exames de mama. Isso é muito importante, né? A gente não pode esquecer que durante a pandemia, muitos exames foram atrasados, as pacientes sendo prejudicadas em outras áreas da saúde. E como a gente está falando de mama, e a gente sabe que o índice de câncer de mama no nosso Brasil é muito alto, se nós formos ver os números de câncer de mama no Brasil, gira em torno de 60 mil novos casos por ano. Aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 5 a 6 mil novos casos. E a gente sabe que quanto mais precoce o diagnóstico, ou seja, quanto mais cedo é feito o diagnóstico, melhores são as chances de cura dessas pacientes. Então, elas não podem deixar de fazer os seus exames, mesmo durante a pandemia. Claro que se houver a coincidência dela fazer o exame e estar na hora de fazer a vacina dela, que ela comunique ao seu médico, porque a gente sabe que pode sim dar alguma reação nos linfonodos, a gente chama os gânglios linfáticos ou linfonodos axilares, também conhecido como ínguas, principalmente pelo público geral, conhece como ínguas, mas pode ser linfonodos ou gânglios linfáticos, eles podem ter uma alteração, e isso pode nos confundir na hora do exame. Então é sempre muito importante a gente perguntar se a paciente fez a vacina, quanto tempo fez a vacina. Nem todas vão ter essa reação, mas algumas podem ter. E também depende do tipo da vacina, né? A vacina da Moderna, ela é a que apresenta mais esses linfonódulos. Isso. E que também varia também de pessoa para pessoa. Claro que varia conforme o tipo de vacina, né? Qual a empresa, qual a indústria farmacêutica, mas a gente sabe que isso também pode variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não vão ter reações, e tem outras que podem ter. É sempre importante se informar qual tipo de vacina, quanto tempo foi feito, sem dúvida. Na verdade, isso, logo que a gente faz, a vacina, a gente sente que o braço fica dolorido e muitas vezes aquela região onde foi aplicada, ali que a seringa, a agulha acabou perfurando, a gente sente que fica um carocinho. Aí o nosso organismo, traduzindo, e simplificando, ele absorve essa substância que foi injetada e aí nessas glândulas se forma esses nódulos, chamados nódulos. A injeção, por ser agressiva, claro que é algo simples, a gente está acostumado desde criança a fazer a vacina, mas ela vai na região muscular e intramuscular e ela faz uma reação local, que nós chamamos. Então pode fazer ali um pequeno processo inflamatório reacional e aí nos dá dor, nos dá desconforto, nos dá edema e sem dúvida, com o tempo o organismo vai absorvendo a substância, o líquido da vacina e pode dar essa reação nos linfonodos axilares. Como a gente já falou, tem vários nomes, os linfonodos, ou ínguas, ou os gânglios linfáticos.
Mas para aquela paciente que tem a mamografia agendada, que no caso está nesse processo há bastante tempo pelo Sistema Único de Saúde, priorize ir fazer o exame, mesmo que tenha esse prazo, não esteja com esse prazo recomendado de respeitar a vacina para realizar o exame. Porque é importantíssimo, como a gente falou, o senhor trouxe aí números que são alarmantes quanto à questão de incidência de câncer de mama no país. Com certeza, com certeza. Isso que tu falaste agora é fundamental. A paciente não pode deixar de fazer o seu exame. E outro número, né, tu tocou no SUS. A gente sabe que hoje em torno de 70% a 75% da população brasileira depende do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, é um número muito grande de pacientes que depende, né, desse nosso Sistema Único de Saúde. Então, quando a paciente tiver a oportunidade de fazer o seu exame, não deixe de fazer o exame. Vá fazer, e como eu falei, se houver a coincidência de ter feito a vacina próxima, tem que avisar o seu médico, né, porque quando a gente vai interpretar este exame, a mamografia, a gente pode ver uma pequena alteração nos linfonodos, mas a gente sabendo que a paciente fez a vacina, a gente vai observar, porque pode simular, né? A pergunta é, mas o que pode acontecer? Aumentam os linfonodos axilares, né? Eles ficam mais evidentes no exame da mamografia e nós podemos nos confundir, achar que isso seja uma doença, que seja, né, até um tumor, um câncer de mama. Então, por isso é importante sempre relatar para o médico o período que foi feita a mamografia. E além de tudo isso que a gente está falando, né, doutor, sobre a questão da mamografia, a importância dela, é importante também que não só mulheres, mas homens também conheçam o próprio corpo, porque tem esses exames com alta tecnologia, mas tem também o exame do toque. Então, conhecer o corpo, saber daqui a pouco se tem um carocinho, onde fica esse carocinho, que tamanho ele tem, isso é importantíssimo. Sem dúvida, sem dúvida. O autoconhecimento é muito importante. A gente não recomenda que a mulher faça o autoexame, ache que está normal e não procure o médico. Não, não é essa a recomendação. O autoexame, como tu falou muito bem, tanto, né, em nós homens como nas mulheres, nós temos que conhecer o nosso corpo. Isso serve para a saúde de um modo geral. Por exemplo, a pele. Nós sabemos que nós temos alguns sinais. Mesmo assim, a gente tem que ir no dermatologista fazer uma revisão. A mulher conhece o seu corpo, conhece as suas mamas. Não impede, né, não substitui, essa é a palavra certa, que ela deixe de fazer os seus exames de rotina, em hipótese alguma, mas o autoconhecimento é fundamental. Ela sabe como é a pele das mamas, ela sabe como são as areolas, os mamilos, e se houver alguma alteração, ela vai saber procurar o seu médico para investigar se essa alteração é normal, faz parte, ou se é algo patológico, né? Verdade, nunca, né, adiar, deixar esses exames aí de rotina para depois. Daniel, eu conversei com o Dr. Leônidas Machado, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia e é, no caso aqui da regional, né, do Rio Grande do Sul. Dr. Leônidas, agradeço a tua participação, agradeço a todos os esclarecimentos levados aos nossos telespectadores neste momento aí, né, que infelizmente a gente sabe que muitas pessoas deixaram de ir ao médico, deixaram de fazer os seus exames de rotina por conta do medo, né, da contaminação do coronavírus. Obrigada pela tua participação mais uma vez. Ai, Gabriela e toda a equipe, eu que agradeço. É fundamental a gente ter esse espaço para nós conversarmos sobre saúde, sobre principalmente prevenção, né? Ainda mais se falando de câncer de mama, de doenças de mama, nós sabemos que quanto mais cedo for diagnosticado, mais cedo for tratada, essa paciente tem uma chance de cura altíssima, que gira em torno de 95%, sem contar que os tratamentos são menos agressivos, né? Quanto mais cedo diagnosticado, os tratamentos tendem a ser menos agressivos. Então, de um modo geral, era isso. Eu estou sempre à disposição quando vocês precisarem, e obrigado e parabéns, né, pelo trabalho de vocês. Tá bom, então, Daniel, falando esse alerta, fazendo esse alerta aí a todos os telespectadores sobre essa questão dos nódulos que daqui a pouco podem se formar nessas pessoas, nessas mulheres, né, e nós mulheres, por conta da aplicação da vacina contra a Covid. Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é respeitar esse período pós-vacina para realizar a mamografia, mas jamais deixar de fazer ela. Eu volto com você.